Minha conta bancária explodiu com 8 dígitos de saldo no mesmo instante em que meu mundo desabou. Meus batimentos estavam frenéticos enquanto eu encarava os resultados premiados no visor do computador. Era difícil processar a informação. Minha existência estava prestes a sofrer uma guinada radical. Contudo, antes de compartilhar a notícia com minha companheira, ela entrou no recinto segurando um envelope de cor ocre e com uma expressão gélida. Temos um assunto urgente. Aquela frase foi o pior som que recebi naquela circunstância. Guardei o canhoto da sorte no bolso da calça, tentando abafar a euforia, mas a realidade me atingiu como um impacto físico. Ela não apareceu ali para festejar qualquer conquista ao meu lado. O objetivo dela era me aniquilar emocionalmente. Desejo a separação definitiva, ela declarou com a frieza calculada de quem já arquitetou cada passo. Ao questionar a motivação, o cenário se tornou ainda mais sombrio. Ela mantinha um caso extraconjugal, e não com um desconhecido. O amante era o superior hierárquico dela, um sujeito de posses e influência que assegurava a ela um padrão de vida que eu jamais consegui proporcionar. Aquele laço de anos se dissolveu em poucos minutos. Firmei os documentos com um sentimento de amargura, mantendo silêncio absoluto sobre a bolada que carregava comigo. Enquanto ela discursava sobre autonomia e novos horizontes, eu refletia sobre como o destino reservou o momento exato para desmascarar o caráter dela. Mas um detalhe jurídico me deixava apavorado. No território brasileiro, independentemente do momento da separação, a legislação determina que a cônjuge possui direito a metade de qualquer prêmio lotérico, metade do meu patrimônio, metade da minha independência financeira. Diante desse risco, compreendi que a agilidade era minha única aliada. Chamo-me Ricardo, estou na casa dos 39 anos e sempre julguei que minha união era inabalável. Optamos por não ter descendentes, decisão reforçada pelo fato de eu ter feito um procedimento de esterilização ainda jovem. Eu acreditava que tínhamos erguido uma trajetória digna, embora sem luxos, mas percebi que a simplicidade nunca satisfez os desejos dela. Quando Mariana exigiu o rompimento, eu não suspeitava que ela já vivia outra história, especialmente com o patrão dela. Os diálogos que descobri posteriormente evidenciaram que eu era rotulado como um sujeito sem ambição, alguém comum, enquanto eles debochavam da minha integridade pelas minhas costas. O que ela ignorava era que naquela mesma semana eu havia me tornado um multimilionário, detentor de um prêmio capaz de transformar minha realidade. No entanto, ao me reunir com meu consultor jurídico, recebi um aviso preocupante. Sim, mesmo após o término, o Código Civil brasileiro asseguraria a ela uma fatia generosa daquela quantia. Foi nesse ponto que adotei a medida mais drástica da minha trajetória. Aguardei a formalização da separação. Certifiquei-me de que ela ficasse apenas com o que construímos de forma tangível até então. E logo iniciei minha estratégia de proteção e resposta. Antes de revelar como consegui reverter a situação e sumir com minha riqueza, relate nos comentários de qual localidade você acompanha este relato. Faça sua inscrição no canal para integrar nossa comunidade e acompanhar as próximas reviravoltas. Conheci Mariana em uma celebração de aniversário de um conhecido. Ela possuía uma personalidade vibrante que dominava o ambiente, enquanto eu, sendo mais introspectivo, acabei seduzido pelo brilho dela. Em pouco tempo, estávamos dividindo a vida, projetando um futuro compartilhado e decidimos precocemente não ter filhos. Fiz a vasectomia convicto de que nossa parceria era o bastante. Nossa fase inicial foi pautada pela economia. Residíamos em um imóvel alugado de dimensões reduzidas, economizando cada centavo para evoluir. Com muito esforço, conseguimos comprar nosso primeiro veículo e depois a casa própria. Foram décadas de dedicação mútua. Eu supunha que existia consideração, lealdade e transparência. Todavia, nos tempos recentes, o clima esfriou. Mariana estendia sua jornada laboral, sempre alegando demandas urgentes. Até as interações por mensagens ficaram curtas e gélidas. Não era apenas estresse. Havia um fator externo, e esse fator atendia pelo nome de Roberto, o chefe dela. Percebi que ela mencionava o sujeito com uma reverência desproporcional. Exaltava as excursões internacionais dele, a rede de contatos e a visão empreendedora que, na visão dela, eu não demonstrava. Eu suportava em silêncio, tentando não alimentar paranoias onde talvez houvesse apenas uma fase ruim, mas meu instinto me alertava. Havia algo além do ambiente corporativo ali.
As madrugadas ficaram gélidas. Ocupávamos o mesmo colchão, mas a conexão havia morrido. Ela retornava tarde, alegando exaustão, evitando qualquer diálogo. Eu, empenhado em preservar o que achava ser um lar sólido, mantinha-me calado, mas o silêncio não barrou a agressão que estava por vir, o pedido de rompimento. Quando ela posicionou o envelope sobre o móvel, notei que tudo estava pronto. Havia ali uma proposta de acordo redigida pelo patrono dela, detalhando a partilha de ativos. Não eram documentos finais, mas a intenção estava clara. Ela já havia batido o martelo e esperava minha anuência imediata para levar ao tabelionato. Minha postura controlada pareceu frustrá-la. Ela antecipava prantos, súplicas ou uma tentativa desesperada de reconciliação, mas eu apenas devolvi o instrumento de escrita e afirmei: se esse é o seu desejo, está feito. Assinei aquele esboço sem questionar valores, apenas para demonstrar que não me submeteria a humilhações. Mariana demonstrou surpresa com minha passividade. Você não vai contestar? Vai aceitar o fim de tantos anos sem lutar? O olhar dela buscava algum rastro de sofrimento em mim, uma evidência de que ainda exercia domínio sobre meu psicológico, mas eu já havia processado que o afeto dela era inexistente. Inalei profundamente e retruquei com uma serenidade que a desarmou. Sua escolha foi feita quando você decidiu dividir a intimidade com outro homem. Você esperava que eu me rastejasse por migalhas? Não, você sequer honrou nossa trajetória. O mínimo que me cabe agora é manter a dignidade perante alguém que não teve empatia. Ela permaneceu muda, processando a resposta, sem ter ideia de que aquela indiferença era apenas o prefácio do que estava sendo planejado. Na manhã seguinte, agendei uma consulta com o Dr. Sérgio, meu advogado de longa data. Entreguei a ele a papelada que Mariana havia apresentado. Ele analisou os termos com atenção, ajeitando os óculos enquanto eu fingia tranquilidade. Por dentro, meu estômago estava em chamas. Eu buscava apenas a confirmação de que poderia encerrar aquele ciclo de mentiras. Divisão do imóvel, carro quitado, saldo bancário comum, nada fora do padrão, comentou ele folheando os registros. Eu aguardava em silêncio a frase de alívio, mas, em vez disso, ele fechou o processo, me encarou e lançou a indagação que eu mais temia. Ricardo, existe algum patrimônio que não foi declarado aqui? Meu coração acelerou. Hesitei por um segundo, mas revelei a verdade. Ontem à noite, descobri que sou o ganhador da loteria. 12 milhões de reais. O jurista ficou estático por alguns instantes, em choque. Meus parabéns. Mas você compreende a gravidade disso, certo? Questionei sem entender. Gravidade? Ela já havia decidido pelo fim antes do resultado. Ele deu um suspiro pesado. Ricardo, o direito não opera dessa forma. O marco temporal é o dia do sorteio, não a data da assinatura ou do resgate do dinheiro. Se o bilhete foi adquirido e premiado durante a vigência do matrimônio, esse valor entra na partilha de bens. Perante a lei, ela possui direito à metade. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Você está afirmando que, se eu resgatar esse prêmio, 6 milhões serão dela, mesmo ela tendo me traído? O advogado confirmou. Exatamente, a lei garante a meação desse montante, pois ele pertence ao patrimônio comum desde o momento da premiação. Cerrei os punhos, sentindo a pulsação subir. Era torturante visualizar Mariana e o amante usufruindo do meu esforço e da minha sorte. O profissional então concluiu. Na prática, a única forma de ela não receber nada é se jamais tomar conhecimento da existência desse prêmio. Mas esteja ciente, Ricardo. Legalmente, ela poderia exigir sua parte. Abandonei o consultório com a pasta e uma indignação crescente. A cena dela rindo com o chefe não saía da minha cabeça. Eu sabia que, se não fosse estratégico, ela abocanharia metade do meu futuro. Isso não ocorreria sob minha vigilância. Naquele momento, tracei meu destino. Só faria o resgate após a conclusão oficial do divórcio. E quando o capital estivesse em meu poder, faria o necessário para que ninguém, muito menos ela, tivesse acesso a um único centavo. Nos dias posteriores, Mariana parecia radiante, sorria com frequência, trocava mensagens freneticamente e saía sempre impecável. Ela julgava ter se libertado de um marido comum para viver o luxo prometido pelo amante. Eu observava o teatro em silêncio, digerindo a traição a cada amanhecer. Eu detinha um segredo poderoso. Havia uma fortuna no meu horizonte, mas qualquer deslize antes da sentença final poderia custar caro. Então simulei apatia. Assinava o que era necessário, falava o mínimo e deixava que ela me visse como alguém derrotado.
Você está aceitando tudo com muita facilidade, ela comentou certo dia, desconfiada. Não parece seu comportamento habitual. Está escondendo algo de mim? Senti vontade de gargalhar. Escondendo. Sim, ocultava a riqueza que ela jamais tocaria, mas apenas encarei seus olhos e disse: depois de toda a deslealdade, você acredita que ainda possui direito a explicações? Estou apenas encerrando um capítulo. Notei um breve desconforto no olhar dela, como se sua confiança tivesse sofrido um abalo, mas ela logo recuperou a arrogância. Perfeito. Assim, o processo anda mais rápido para nós dois. Ela achava que detinha as rédeas e eu permitia. O silêncio era minha estratégia de contenção. Quanto mais eu me calava, mais ela se convencia da própria vitória. E nesse intervalo, eu ganhava tempo para estruturar minha saída. Não havia necessidade de revelações precoces. A hora da verdade chegaria e seria irreversível. Ela não suspeitava que, ao final daquele processo, eu não seria um homem solitário e pobre, mas um milionário pronto para sumir do radar. O dia da formalização chegou. Sentamos no cartório, cercados por advogados. O rascunho agora era um documento oficial. Mantive a compostura enquanto Mariana ostentava um ar de triunfo. Para ela, era o fim de um fardo. Para mim, o início da liberdade. O trato envolvia a venda do automóvel com divisão igualitária. Aceitei sem pestanejar. Sobre o apartamento, propus que ela assumisse a dívida e me pagasse minha parte proporcional. Eu não queria rastros daquela vida. Ela concordou, achando que fazia um excelente negócio. O saldo bancário foi repartido com precisão matemática. O tabelião indagou se estávamos convictos e eu assenti prontamente. Mariana parecia saborear minha suposta derrota, acreditando que eu havia desistido de lutar, mas era exatamente essa a percepção que eu precisava alimentar. Está concluído, anunciou o funcionário, coletando as assinaturas. Mariana guardou seus pertences com satisfação, como se tivesse vencido uma batalha épica. Eu me levantei, ajustei minha vestimenta e me despedi com um sorriso enigmático. Não havia ódio aparente, apenas uma paz que a deixou intrigada. Ao sair do recinto, respirei o ar da rua. Estava desimpedido. Legalmente, ela era apenas uma lembrança, e era desse status que eu precisava para o próximo movimento. Enquanto ela planejava roteiros com o amante, eu já sabia minha primeira parada, a instituição bancária. Com a documentação em mãos e os bens divididos, eu estava apto a buscar os 12 milhões e garantir que Mariana jamais chegasse perto de qualquer valor. 48 horas após a papelada estar pronta, entrei no banco com certa ansiedade. Apresentei o comprovante premiado e minha identificação, tentando manter a face neutra. Sentia como se todos pudessem ler meu segredo. O funcionário foi cordial e solicitou que eu aguardasse. A espera pareceu uma eternidade. Fui conduzido a uma área reservada, onde um gestor me recebeu com excessiva simpatia. Meus parabéns pelo sucesso. Precisamos planejar a alocação desses recursos. Ali entendi que o desafio estava apenas mudando de fase. Ele tentou me vender diversos produtos bancários com taxas abusivas e retornos pífios, coisas que qualquer pesquisa básica recomendava evitar. Enquanto ele discursava, eu refletia sobre tudo o que estudei em fóruns de finanças. Sabia que o caminho correto era a diversificação fora daquele sistema. A melhor estratégia envolvia corretoras independentes e a remessa de parte do capital para o exterior. Recusei as ofertas mágicas do gerente, o que o deixou visivelmente frustrado. Ele me olhou como se eu fosse um leigo desperdiçando uma oportunidade. Sorri internamente. Se eu seguisse os conselhos dele, minha fortuna evaporaria em taxas. No fim do expediente, recebi o protocolo. O depósito ocorreria em breve. Saí dali sentindo um peso saindo das costas, mas o alerta continuava ligado. Era oficial, o dinheiro estava chegando. Precisava agir com rapidez antes que a notícia vazasse ou Mariana suspeitasse de algo. Naquela mesma data, retornei ao antigo lar apenas para coletar meus itens pessoais. Organizei tudo em malas, separei documentos e deixei o local limpo. Contemplei pela última vez as paredes que guardavam promessas vazias. Fechei a porta e não olhei para trás. Meu próximo teto não seria em solo brasileiro, e quando ela percebesse meu paradeiro, eu já seria um fantasma. 2 dias depois, o saldo apareceu na conta, 12 milhões. A visualização de tantos dígitos era surreal. A euforia inicial logo deu lugar à cautela. Era uma bênção, mas também um alvo nas minhas costas. Se a informação vazasse, tudo estaria em risco. Reuni-me com uma consultoria de investimentos de renome. Ao contrário do banco,
O atendimento foi técnico e focado em proteção patrimonial. Com o suporte deles, iniciei a abertura de contas internacionais e a transferência de ativos para jurisdições seguras. Enquanto assinava os termos, pensei nos meus familiares. Meus pais, já idosos e com saúde frágil, e meus irmãos distantes. O dilema era grande. Eu ia sumir e eles não saberiam a verdade imediata. Concluí que o segredo era a proteção deles também. Uma fortuna dessas atrai oportunistas. Era melhor que acreditassem que eu apenas buscava novas oportunidades fora do país. Eu cuidaria deles financeiramente em casos de urgência, mas sem revelar a fonte. Foi doloroso aceitar que eu seria uma sombra para eles por um tempo. Contudo, ao autorizar a remessa internacional, senti que o controle estava em minhas mãos. Mariana poderia desfrutar de sua ilusão com o chefe, mas quando a verdade batesse à porta, eu estaria inacessível. Decidi que não haveria retorno. Deixaria o Brasil para recomeçar em outro continente, levando comigo meu segredo e um patrimônio protegido de qualquer ganância alheia. Com o capital devidamente blindado em contas estrangeiras, o próximo passo era a partida definitiva, mas eu não podia apenas sumir sem rastro. Precisava de uma saída organizada para que qualquer tentativa de rastreio de Mariana resultasse em nada. Tive que encerrar meu ciclo profissional. Dediquei anos a uma transportadora, com um cargo estável, mas sem grandes perspectivas. Pedi demissão sem dar detalhes. Meu superior tentou me manter, questionando se havia recebido uma oferta melhor. Apenas respondi que buscava novos ares. Cumpri os trâmites e saí discretamente. Dediquei a semana a encerrar contratos de serviços, fechar contas e recolher o que era meu. Os móveis e eletrodomésticos ficaram para ela, conforme o pacto assinado. Com o imóvel já fora do meu nome e sem dívidas pendentes, eu estava livre de amarras. Passei noites analisando destinos. Eu não queria apenas turistar, eu queria um novo começo. Escolhi Portugal como porta de entrada, pela facilidade de integração e acesso ao restante da Europa. Nas redes sociais, mantive um perfil de normalidade, postando imagens genéricas e antigas para confundir meu paradeiro. Quem observasse veria apenas um homem comum seguindo a vida. Preparei minha bagagem com o essencial. Levei apenas o que cabia no transporte que me levaria ao terminal aéreo. Olhei para o antigo edifício uma última vez e senti um alívio imenso. Não me pertencia mais. Era o encerramento de um ciclo e a abertura de um portal para o desconhecido. A diferença era que desta vez eu era o único mestre do meu destino, com recursos protegidos e passagem comprada. Restava apenas o embarque. E foi nesse silêncio estratégico que Mariana começou a sentir que algo estava fora de ordem. Após abandonar o apartamento e cortar os vínculos, experimentei uma paz inédita. Eu não estava mais sob o alcance dela, mas minha ausência começou a gerar ruído. Soube por terceiros que ela comentava sobre mim com desdém, imaginando que eu estaria passando dificuldades. Ela estava convicta da minha ruína, mas meus sinais digitais eram vagos e serenos. Isso começou a incomodá-la. Ela enviava mensagens inquisitivas sobre meu paradeiro e meus planos. Eu respondia com brevidade, sem dar pistas. Cada retorno seco era um lembrete de que ela não tinha mais autoridade sobre mim. Soube que até o amante dela estranhava minha passividade diante da perda. Aquele silêncio estava gerando mais impacto que qualquer briga. Mariana não imaginava que eu guardava 12 milhões. E quanto mais ela tentava me localizar, mais eu tinha certeza de que sua máscara de segurança estava rachando. Minha primeira semana em Lisboa foi um misto de liberdade e reflexão. O anonimato me deu uma sensação revigorante. Ninguém me julgava ou me cobrava. Residia em um local confortável, pago com recursos lícitos no exterior. Minha rotina envolvia explorar a cultura local e estudar a gestão do meu patrimônio. A vida sem a presença tóxica de Mariana já era um prêmio maior que o dinheiro. Mesmo longe, mantive meu contato digital ativo. Foi por ali que recebi a notificação dela. Mariana me questionava sobre direitos trabalhistas e valores que ela julgava ter direito. Fiquei impressionado com a audácia. Ela não tinha noção da fortuna, mas tentava abocanhar até as migalhas. Ela mencionou que já havia acionado advogados e que sabia que eu estava fora do país. O cerco estava começando, mas eu estava quilômetros à frente. Sorri ao perceber que ela brigava por trocados enquanto eu caminhava por ruas europeias com milhões protegidos. Ela não desistiria, mas cada movimento dela só revelava o vazio em que ela se encontrava. Mariana mudou a estratégia e passou a pressionar meus familiares, mas eu já os havia instruído. Minha mãe, com sua sabedoria, apenas disse que eu estava bem
e buscava meu caminho. Meu irmão ignorou as investidas dela. O desespero dela ficava evidente para todos. Ela tentava usar nossa rede de contatos para me localizar, mas só conseguia demonstrar sua própria instabilidade. Eu sabia que não era saudade, era interesse financeiro. Ela queria extrair tudo o que pudesse, mas batia em portas fechadas. O desequilíbrio dela estava destruindo a imagem de controle que ela sempre ostentou. O passo seguinte dela foi jurídico, mas meu advogado estava preparado. Ela buscava informações sobre contas e endereços, mas não havia nada em meu nome no Brasil que pudesse ser alcançado. Enquanto ela gastava energia com processos inúteis, eu vivia minha nova realidade. A cada tentativa frustrada, ela ficava mais exposta. Eu apenas observava de longe, mas eu sabia que ela tentaria um contato direto e esse seria o erro final. Recebi uma mensagem dizendo que ela estava na Europa com um amante e queria conversar. Quase achei cômico. Ela cruzou o mar e ainda achava que tinha influência sobre mim. Decidi aceitar o encontro em Sevilha para encerrar o assunto pessoalmente. No restaurante, ela estava só e visivelmente tensa. Tentou um discurso de arrependimento e nostalgia. Deixei que ela falasse até o fim. Então, com total calma, revelei: Mariana, no dia em que você pediu o divórcio, eu ganhei 12 milhões na loteria. O semblante dela desmoronou. Ela tentou balbuciar algo, mas eu continuei informando que o dinheiro estava seguro e inacessível para ela. Levantei-me, paguei a conta e dei o veredito final. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Saí dali com a alma lavada. Mariana entrou em um ciclo de mensagens desesperadas, implorando por perdão e sugerindo recomeços. O interesse era tão óbvio que chegava a ser patético. Ela confessou que, se soubesse do dinheiro, teria ficado. Aquilo era a prova final do caráter dela. Nos dias seguintes, ela alternou entre súplicas e ofensas, mas eu mantive o bloqueio. Ela estava perdendo tudo: o marido, o amante que a abandonou na viagem e a chance de uma vida estável. O destino foi implacável. Hoje, percebo que não perdi uma esposa, mas me livrei de um peso. Eu era apenas um degrau para as ambições dela. Quando ela achou algo melhor, saltou, mas caiu no vazio. Roberto a descartou assim que os problemas surgiram. Ela ficou sem nada. Enquanto isso, eu construo o meu futuro com liberdade e consciência tranquila. Não fui cruel, apenas permiti que ela colhesse o que plantou. Algumas pessoas só mostram quem são diante do dinheiro. Mariana achou que estava jogando um jogo de mestre, mas acabou sem peças no tabuleiro. Perder uma fortuna e a dignidade por um caso passageiro é o maior erro que alguém pode cometer. Agora me diga, você teria a frieza de recomeçar do zero e proteger seu segredo ou cederia à pressão? Deixe sua opinião nos comentários e indique sua cidade. Inscreva-se para não perder as próximas crônicas de Destino e Justiça. Até breve.